E aí, patrulheiros, hoje eu vou detalhar e explicar o que GOT não fez muito bem, que é mostrar a origem completa dos White Walkers e do Rei da Noite. O que aqueles símbolos significavam, como funciona o crescimento dos bebês do Craster após a transformação deles, quem foi o Rei da Noite, o que aconteceu com os Filhos da Floresta, enfim. Vamos ver agora cada detalhe dessa origem completa dos Vagantes Brancos. Então, pessoal, a HBO ia mostrar essa origem completa na longa noite, né, a Blood Moon, que era a série nova dos White Walkers que eles estavam produzindo, mas eles acabaram cancelando ela para colocar a House of the Dragon no lugar. A HBO até chegou a gravar o episódio piloto da longa noite, o elenco inteiro estava escalado, mas eles não aprovaram e decidiram por enquanto deixar de lado a história dos White Walkers. E eu tô falando isso porque essa série, a Long Night ou Blood Moon, o nome dela ainda não estava definido, ela já tinha uma sinopse oficial que dizia o seguinte: a gente veria os segredos mais horríveis da história de Westeros, a verdadeira origem dos caminhantes, os mistérios do leste, os lendários Starks, e que essa não é a história que pensamos conhecer. Então olha só, além da própria Game of Thrones não ter mostrado tudo sobre os White Walkers, essa sinopse aí só reforça que tem muito mais por trás desse homem que é o Rei da Noite, que vamos falar já já, e que na Long Night eles iriam explorar 100% desse mistério que foi revelado parcialmente em GOT. Então agora, dito isso, vamos lá. Até hoje eu vejo alguns fãs com dúvidas perguntando, por exemplo, sobre o modo de crescimento de cada bebê transformado em White Walker, e isso a série realmente não entrega mastigado, ela dá ali uns indícios que fica ao nosso entendimento sobre como isso funciona, mas eu vou explicar agora. Então, a gente nunca viu um White Walker adolescente ou criança na série inteira. Nós já vimos o White criança, mas nunca um White Walker, porque eles não são a mesma coisa. E pra quem não lembra a diferença, o White é o ser vivo, animal ou pessoa, que foi morto e revivido em seguida sendo transformado em zumbi. Ou seja, ele teve que morrer para daí acontecer o processo de ressurreição e ele virar um White. Esse sim a gente vê criança, mas eles não são os White Walkers. Já os Vagantes, os White Walkers, são os seres criados a partir do vidro de dragão ou do toque direto do Rei da Noite, que é o caso dos bebês que ele transformava. E esses daí a gente nunca viu criança ou adolescente. E é aí que tá o ponto da explicação. Porque o que a série deu a entender é que a partir do momento que os bebês são transformados, ele começa a crescer de uma maneira extremamente rápida e atinge a fase White Walker adulta em poucas semanas ou no mesmo dia. E é por isso que nunca vimos um vagante criança ou adolescente no Exército dos Mortos. Lá não aparece nenhum mini White Walker de 7 anos de idade. Porque se não for isso, se eles não crescerem rapidamente, levaria no mínimo 18 anos para cada bebê desse aí aparecer na forma adulta. E não se passaram 18 anos da primeira até a última temporada de GOT, então não tem nem como os bebês do Craster aparecerem já na forma adulta se eles crescessem normalmente. Isso nem faria sentido, porque se eles crescessem normalmente, eles teriam que aparecer com 4, 5, 6 anos. E cada vagante que vimos na longa noite invadindo o Winterfell já era um adulto e novamente não se passaram 18 anos desde a época do Craster. Vocês estão entendendo? Nisso, a série deixa pra gente deduzir, entender e chegar nessa conclusão de que eles crescem absurdamente rápido. Tá vendo que na cena os olhos do bebê vão ficando azuis rapidamente após o toque? Então, provavelmente esse efeito aí se espalhou pra pele e pro resto do corpo dele e ele atingiu a fase adulta nesse momento aí mesmo, instantaneamente. É que o episódio acaba em seguida, né, e a cena corta, então a gente só vê o efeito nos olhos dele. Mas é isso, só pode ser isso. Então, apesar da série não falar explicitamente, é assim que funciona o crescimento dos White Walkers. Agora a gente vai falar sobre os símbolos, né, porque eles estão presentes desde o primeiro episódio da série. Então, qual é o significado deles? O Dave Hill, que escreveu o primeiro episódio da season final, ele explicou que o Rei da Noite adotou esses símbolos que eram dos Filhos da Floresta para ele como uma forma de blasfêmia com os Filhos da Floresta, para debochar deles, digamos assim. Os filhos têm todo esse lance do simbolismo como algo sagrado para eles. O Rei da Noite inclusive foi criado numa forma espiral de pedra, então os White Walkers começaram a fazer isso também, só que um pouquinho diferente, né, porque eles usaram corpos humanos. Então é isso, e apesar dos símbolos estarem aí desde o começo de tudo, o significado deles não é algo tão impactante assim. E o link dessa entrevista com o roteirista explicando tudo isso tá na descrição do vídeo. E chegamos no Rei da Noite em si.
Qual é a verdadeira origem dele? Quem foi esse cara? Por que ele continuou matando e se revoltou contra o próprio criador? Vamos recapitular rapidamente agora pra gente entrar no contexto da origem. Bom, os White Walkers foram criados pelos Filhos da Floresta com o intuito dessas criaturas lutarem contra os primeiros homens e protegerem as crianças. We were at war. We needed to defend ourselves. Então, basicamente, os vagantes foram feitos para destruir o homem, porque os filhos estavam em guerra contra os primeiros homens e eles estavam acabando com tudo. Daí as crianças da floresta foram lá e capturaram um desses primeiros homens e, usando uma adaga de Dragon Glass, transformaram o primeiro White Walker, que é conhecido como Rei da Noite. Só que isso acabou não dando muito certo a longo prazo, né? Porque em algum momento o Rei da Noite se voltou contra o próprio criador dele, e esse processo é um dos que não foram muito bem explicados na série. O Vlad, que fazia o Rei da Noite, ele disse que acredita que o Rei da Noite se voltou contra os Filhos da Floresta e continuou atacando todo mundo porque ele buscava vingança por terem transformado ele no líder White Walker. Ele não queria ser o Rei da Noite, ele não queria tudo isso. Então, como transformaram ele nessa criatura contra a própria vontade dele, ele foi atrás de vingança até os Filhos da Floresta serem extintos, e isso realmente faz muito sentido. Então tá aí uma possível explicação do porquê os White Walkers nunca pararam de matar. Tem uma teoria muito famosa que diz que o Rei da Noite era um Stark, já que ele foi um dos primeiros homens e os Starks descendem dos primeiros homens, mas isso com certeza a Long Night ia explicar e mostrar pra gente quem foi esse homem, qual era o nome dele e todo o restante da sua origem. Esse é um dos pontos que GOT deixou meio que sem resposta, mas o Rei da Noite era um dos primeiros homens. E uma outra coisa que eu acho que GOT poderia ter aproveitado um pouquinho mais é esse local aqui mega sombrio com o altar de gelo onde cada bebê era transformado em White Walker. Olha esse lugar, pessoal, infelizmente ele só apareceu uma vez e não teve qualquer outro detalhe sobre ele na série. Então é isso, pessoal, eu tentei reunir as coisas mais importantes sobre a origem do Rei da Noite, o que foi explicado e o que não foi tão bem assim. Bota aí nos comentários se você gostaria que a HBO no futuro voltasse com a produção da Longa Noite para poder explicar e mostrar o que Game of Thrones não explicou, porque no momento a emissora vai focar na série dos Targaryens, que é a House of the Dragon. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um aviso rápido é que o meu arroba no Twitter mudou, não é mais o NGF_, agora é UniversoGF, @UniversoGF, o link vai estar embaixo para você me seguir. Obrigado mais uma vez, se inscreva no canal e até a próxima.